Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo de número 11. Primeira Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17 em diante. Aleluia. Quem for achando, se coloca sobre os pés. 1 Coríntios capítulo 11, 17. Hoje é noite de se assentarmos à mesa com o Pai. Hoje é noite de Santa Ceia. Noite de reflexão. Glória a Deus. Amém? Todos acharam a palavra do Senhor? Amém. Primeiro livro, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 17 em diante, que diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-vos, porque vocês se reuniram não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Abaixa só um pouquinho o fundo. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reunirem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde pode comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entregueis, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é partido por vós. Faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também um cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, você anuncia a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. E por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando for ter reunir para comer, esperais um pelos outros. Se alguém tiver fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnem para juízo. Quando as demais coisas ordená-lo-ei quando for ter convosco. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante da sua palavra. Palavra essa, Senhor, que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Pai, fala conosco, Pai, nos enche da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia. Prepara os corações, a mente, meu Pai, e que o Senhor, pela sua misericórdia, venha me usar, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, serei bem sucinto, porém objetivo naquilo que o Espírito Santo de Deus tocar em meu coração. Nós estamos diante
da palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34. Nós estamos diante do banquete da graça, né? Diante da maior demonstração de amor que Jesus Cristo fez para com os seus discípulos e para conosco. Nós estamos diante de um grande marco, né? Um marco que simboliza a primeira vinda de Jesus e a esperança da sua segunda vinda. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava havendo no meio deles uma divisão muito grande no partir do pão. A Bíblia, ela vem falar sobre a festa ágape, a festa do amor, e toda vez antes da Santa Ceia do Senhor, o povo se reunia, né, para poder comer. E aqueles que eram mais abastados, aquele que tinha mais condições financeiras, fazia um grande banquete. Se alimentavam, se embriagavam, se supria de todas as necessidades a qual eles precisavam para a sua carne. Porém, eles se afastavam, fechavam a porta, discriminavam, deixavam de fora todos os pobres, todos os necessitados. Então, o apóstolo Paulo, ele vê a necessidade de escrever à igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto não viesse ter acepção de pessoas, porque o evangelho de Cristo Jesus é único. O evangelho de Cristo Jesus é a unidade da igreja. Eu não posso ter condições somente para mim, eu ter tudo dentro da minha casa e ver o meu irmão passando por necessidade, né? E não ajudar esse irmão, não ajudar o meu próximo. Então, os irmãos estavam se ajuntando para a sua própria condenação. É por isso que o apóstolo Paulo fala que não vos alegro, não me alegro na conduta a qual vocês estão fazendo, porque estão sentados para juízo, porque não estão dividindo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos mandou fazer, que é amar o próximo como a nós mesmos. E por conta dessa divisão e por conta desse impasse tão grande, né, o apóstolo Paulo vê uma grande necessidade de destruir, né, o povo de Deus. A Santa Ceia do Senhor é algo muito importante para nós, né, como o batismo nas águas. É necessário que nós venhamos batizar nas águas para que nós possamos participar do sangue e do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos estar preparados, né, a ir para o céu, né, participar desse momento tão glorioso. E eu fiz algumas anotações aqui, irmão, que eu não quero deixar nada passar daquilo que o Espírito Santo de Deus tocar no meu coração, aquilo que eu busquei para poder compartilhar comigo juntamente com a igreja nessa noite. E eu separei 5 questões muito importantes, né, sobre a Santa Ceia do Senhor. E a primeira questão é que a maior demonstração de amor é diante da maior demonstração de maldade. Por quê? A maior demonstração de amor, de partir o pão, a maior demonstração de amor, que é reunião com Jesus, aonde Jesus se reúne com seus discípulos. A Bíblia fala que foi na noite em que ele foi traído. Então, na noite que Jesus foi traído, ele estava compartilhando o amor, ele estava compartilhando o pão, ele estava compartilhando a graça dele. Uma vez que Jesus, ele dá graças ao pão e parte o pão, ele está anunciando o encerramento da antiga aliança. Ele está declarando, aleluia, no mundo espiritual e para as pessoas terrenas, que agora não precisaria mais de sacrifício de cordeiros bichos, não precisaria mais de você ir até o sacerdote ou o sumo sacerdote, aleluia, pedir perdão pelos seus pecados. Você, uma vez que ajoelhasse diante de Deus, Deus ouviria a sua oração. Então, mediante, aleluia, um banquete de amor, mediante um banquete de graça, o inferno estava orquestrando a maior traição, o maior plano contra Jesus. Enquanto Jesus se reunia com seu discípulo, aleluia, o inferno agia contra Jesus. A Bíblia fala que Satanás se apodera de Judas.
E por conta do valor financeiro, moedas de prata, a Bíblia fala que ele vende o nosso Senhor. E o que me chama a atenção, irmãos, aleluia, que Satanás, o nosso adversário de nossa alma, achou que prendendo Jesus, matando Jesus naquele madeiro, ele era vencedor. Mas se ele soubesse, aleluia, que através da cruz nós fôssemos libertados da escravidão do pecado, jamais eles fariam isso. Eles pensavam, aleluia, que matando Jesus, eles pensaram que, aleluia, crucificando Jesus, perseguindo Jesus, caluniando Jesus, acabaria com todo o propósito, aleluia, do chamado de Jesus. Pelo contrário, através da sua morte, que a paz chegou até nós. Através da morte de Jesus na cruz, a qual o Evangelho chegou para mim e para você. A nossa vida em Cristo Jesus, ela se inicia, aleluia, na cruz do Calvário. Então, quando o inferno trama, Deus está subvertendo as artimanhas de Satanás para dar poder e graça, aleluia, para o seu Filho Jesus, para que o seu nome venha a ser colocado acima de todos os nomes. Segundo, o maior sacrifício não foi por constrangimento, mas com alegria. Não foi por obrigação. Jesus, ele não foi preso naquele leio horrendo. Jesus não foi preso na cruz do Calvário porque Roma venceu. Jesus não foi preso naquele leio horrendo porque Judas o vendeu, porque Pôncio Pilatos, mesmo sabendo que ele era inocente, entregou para a morte. Jesus foi preso naquele madeiro porque ele quis se dar por nós. Jesus se doa por nós. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor a nós. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que Deus não levou, aleluia, em consideração, aleluia, o desprezo da cruz, a ignomínia da cruz, mas sim o propósito a qual ela traria para nós. Jesus não foi para a cruz como um homem derrotado. Jesus não foi para a cruz como um homem que perdeu a batalha. E isso nós precisamos ter essa consciência, senão nós vamos achar que Jesus foi mais um martírio. Jesus foi como Estevão, Jesus foi como Felipe, Jesus foi como João. Não, Jesus se entregou para que eu e você venha ter vida e vida com abundância. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É bem verdade que Jesus falou que se ele orasse ao Pai, o Pai mandava milícia de anjos para poder acabar com tudo. Mas ele suportou a morte de cruz. Mas ele suportou até o final. Mas ele se entregou, aleluia, para que eu e você, aleluia, viéssemos ter vida e vida abundante, novamente eu falo. Então Jesus se entregou, porque ele tinha um propósito aqui na terra, honrar o seu Pai. Aleluia. Entenda, irmão, ele foi entregue, ele foi dado, ele foi em livre e espontânea vontade. Enquanto o inferno está falando, Jesus está indo para morrer, para perder, Jesus foi em direção como se um rei fosse em direção a um coroamento. Jesus foi em direção à cruz como um propósito de grandeza. Aleluia. Por isso que ele fala, aleluia, que louvado seja o nome do Senhor, que honra para ele, aleluia, é a morte, porque é necessário morrer para que nós viemos dar fruto. É necessário ele padecer para que eu e você viesse ter vida. É necessário Jesus passar por aquele leio. É necessário Jesus passar por todo o sofrimento. É necessário Jesus passar por todas as dores para que eu e você viesse estar aqui hoje. Entenda, nós éramos escravos do pecado. Satanás tinha toda a legalidade sobre a nossa vida. Uma vez que Adão peca no paraíso, o pecado entra sobre a terra, aleluia, entre mim e entre você. Agora Satanás tem legalidade sobre a nossa vida, ou seja, aquilo que você construiu, aquele que você fez, traiu a sua confiança e pecou. Agora ele tem como nos acusar, agora ele tem como nos afrontar. Mas Jesus fala, e vem como um homem. Ele vem como um homem
e como um homem venceu. Glória a Deus. Aleluia, para mostrar que a criação de Deus não foi em vão. Como um homem ele venceu, para mostrar, aleluia, que a criação de Deus tem valor. E cabe a nós, como hoje, representantes do Evangelho, continuar demonstrando para o reino das trevas que a criação de Deus vale a pena. Aleluia. Que a criação de Deus, aleluia, tem um propósito maior nessa terra. Aleluia. Terceiro ponto. Isso aqui talvez seja um dos pontos mais importantes. Aleluia. A eficácia do sacrifício supremo não está apenas nas suas informações, mas sobre a tua apropriação. O sacrifício de cruz não é somente pelo conhecimento que nós temos. Nós conhecemos que Jesus veio de uma virgem. Nós sabemos que Jesus, jovem, respondia com eloquência nos templos. Nós sabemos que Jesus curou, salvou, transformou, purificou. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Jesus morreu. Nós sabemos que Jesus ressuscitou. Mas uma vez que eu não me aproprio disso, de nada vale o meu conhecimento. O que adianta você ter conhecimento de tudo sobre Jesus, mas você não se apropria da verdade em seu coração? É necessário comer o pão, é necessário beber o vinho, beber o suco, porque nós temos que se apropriar de Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos que ter o conhecimento. Não adianta você estar numa farmácia cheio de medicamentos e morrer por não usar o medicamento. Não adianta. Não adianta você estar com toda a sabedoria, com todo o seu conhecimento, com toda a sua eloquência. Talvez você é pregador, talvez você é teólogo ou teóloga, talvez você é levita, talvez não sei o que você é, aleluia, na presença do Senhor, mas com toda a sua eloquência, mas se você não fazer parte disso, de nada adianta. A Bíblia diz que se fosse por conhecimento, Satanás estava salvo. Porque a Bíblia fala que Satanás crê e treme. Ou seja, Satanás tem conhecimento e sensibilidade à presença de Jesus. Porque ele crê e treme diante da presença do Senhor. Mas Satanás está salvo? Ele já perdeu. Não basta ser somente ouvinte, tem que ser praticante. Não basta somente conhecer, tem que mostrar na prática. Não basta somente vir para os cultos. Você tem que ser a imagem e semelhança de Cristo. Você tem que respirar, transpirar a essência do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O que nos salva é a apropriação da verdade que temos. Aleluia! Não é o que eu quero, não é o que eu sinto, não é o que eu acho, é o que é na palavra do Senhor. Aleluia. Não, mas eu acho que eu vou ser salvo porque eu sou bom, não é por obras. Não, mas eu acho que eu vou ser salvo porque não falta um culto, não é por presenças em culto. É o que o seu interior é diante da presença do Senhor. A Bíblia fala que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação. O que adianta nós se dedicarmos ao Evangelho, mas eu não tenho conhecimento quem é Cristo na minha vida? Aleluia. Aleluia. Quem é Cristo na sua vida, irmão? Jesus é quem para você? Aleluia. Glória a Deus. Quem é Cristo para a nossa vida? Irmão, e é algo único para a nossa vida. Eu não posso fazer pelo pastor Marcos, eu não posso comer e beber pelo pastor Marcos, eu não posso comer pela minha esposa, pela minha mãe. É você que tem que participar. Aleluia. É você que tem que se apropriar. É você que tem que viver. Aqui nós se reunimos, glorificamos a Deus, de um só corpo. A unção que está em mim transborda para o pastor Marcos e vice-versa. Aleluia. Glória a
Mas tudo se torna normal que quando eu saio dessa porta e não me aproprio daquilo que foi semeado ao meu coração. Foi falado isso no estudo hoje de manhã. Somos meros zumbi. Que viemos para a casa do Senhor, saímos, vivemos, vegetamos sobre essa terra sem o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia. Quarto, o sacrifício supremo é o grande marco do cristianismo que devemos lembrar. Irmão, nós devemos lembrar, aleluia, da morte de Jesus. Nós devemos ter consciência como nós fomos salvos. Nós não fomos salvos porque somos bons. Nós não podemos chegar diante da presença do Senhor falando, eu posso. O Senhor me escolheu porque eu sou bom. O Senhor me escolheu porque eu sou alguém. Porque eu sou teólogo, porque eu sou músico, porque eu sou um belo faxineiro, uma bela faxineira. Não, a essência do Evangelho começa pela cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. E cruz é renúncia. Nós não estamos porque temos. Nós não estamos porque somos. Nós estamos porque Jesus deu a vida por amor a nós. Glória a Deus. Porque Ele abriu mão da sua própria vida para dar vida a nós. Nós temos que ter essa consciência. Não existe evangelho sem cruz. O evangelho que é pregado sem cruz não é de Deus. Foi estranho. Tudo leva a cruz, irmão. O evangelho tem que levar para Cristo Jesus. Nós temos que sair fora disso que é só vitória, é só bênção. Nós temos que sair que é só campanha de prosperidade. Tem que haver renúncia. Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma o quê? A sua cruz. Aleluia, glória a Deus. O seu fardo. O seu problema. A sua luta. Não fala assim, pega o seu problema e deixa para trás. Pega a sua cruz e deixa para trás. Não. Pega e me segue. Porque seguir Jesus não é isenção de problemas. Seguir Jesus não é isenção, pastor Marcos, de lutas. Seguir Jesus não quer dizer que eu não vou ter uma enfermidade. Seguir Jesus não quer dizer que um dia a escassez vai chegar na minha casa. Seguir Jesus não quer dizer que o luto vai chegar na minha casa. Seguir Jesus é ter a certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Seguir Jesus é crer, aleluia, que Ele morreu, que Ele padeceu, que Ele sofreu por amor a mim. Glória a Deus, aleluia. Eu não sirvo por aquilo que Ele me dá, eu sirvo por aquilo que Ele é para mim. Uma vez que eu sirvo o Senhor, por aquilo que a cruz me proporciona, eu estou fora do foco. Não é o que o Evangelho me proporciona, é quem eu sou diante do Evangelho de Cristo Jesus. Não é o que o Evangelho, aleluia, se molda a mim, é eu que se moldo segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E até quando, pastor Marcos, nós temos que pregar sobre a cruz? O que está escrito? Até que Ele venha. É até Jesus voltar. Glória a Deus. Se fala que até Jesus voltar, então a palavra não fica ultrapassada. A palavra não fica velha. Até Jesus voltar, eu tenho que pregar sobre a cruz. Não tem meio termo. Eu não estou falando aqui que a gente vai profetizar bênção sobre a vida de vocês. Eu não estou falando aqui que a gente não vai querer e orar para Deus prosperar a sua vida. Mas o centro é Cristo. Aleluia. Nossa vida é cristocêntrica. Glória a Deus. É Cristo no centro. É Cristo de todos os lados da nossa vida. E vamos anunciar o Evangelho até que Ele venha. E Jesus pode voltar pessoalmente. Voltou para mim, morri. Voltou para mim. Jesus pode voltar para todos. Ele voltará pessoalmente. Ele voltará, aleluia, fisicamente. Ele voltará, aleluia, em glória, em poder, aleluia. Mas Ele vai voltar. Eu tenho que anunciar a volta do Senhor. Aleluia.
Quinto ponto, caminhando para o final. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A celebração da ceia requer algumas atitudes nossas. Nós estamos falando de Santa Ceia do Senhor. Nós estamos falando da noite que o Senhor Jesus foi traído. Aleluia! A Santa Ceia do Senhor requer algo de nós. Primeiro, precisamos olhar para trás. Fazer isso em memória de... Uma vez que falamos de memória, porque é algo que já passou. Então não existe cruz sem lembrar quem é Jesus. Não existe cruz sem nós sabermos que Jesus sofreu por amor a nós. Segundo ponto. Primeiro ponto é olhar para trás. Segundo ponto, olhar para frente. Por quê? Até que Ele vem. Então a ceia do Senhor é algo que nós cremos que Jesus veio e algo que nós cremos que Jesus vai voltar. Então eu olho para trás para aumentar a minha fé, que Jesus morreu por amor a mim. E eu olho para frente, aleluia, para me dar esperança, força. Porque um dia Ele vai voltar para buscar a sua vida. E é isso que nos motiva. O que nos motiva a estar na presença do Senhor é a esperança que um dia Ele volta para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia! E um dos pontos mais importantes. Primeiro, olho para trás. Segundo, olho para frente. Terceiro, olho para dentro de mim. Glória a Deus. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si. O apóstolo Paulo nos está escrevendo para a igreja de Corinto, dando legalidade à igreja de Corinto examinar o irmão. E cá para nós somos especialistas de julgar a vida dos outros. Nós temos facilidade, pastor Marcos, de apontar erros. Nós temos facilidade de apontar defeitos, enquanto nós mesmos nos examinamos a nós mesmos. Então o apóstolo Paulo está falando assim, ó: examinar-se, pois, o homem a si, e como que? Do pão. Participa da ceia. Aleluia. Examinar-se, pois, o homem a si mesmo, não quer dizer que eu vou me examinar e não vou cear. Eu me examino a mim mesmo para eu ver qual é o meu pecado e não torno a fazer novamente. Aleluia. Uma vez que eu me examino e vejo que eu errei, peço perdão e participo e não peco mais. Porque examinar não é deixar de participar. Examinar é eu não voltar a pecar novamente. Uma vez que eu pequei, me examinei, pedi o perdão, Deus me perdoou. Quem aqui é digno? Quem é digno? Uma frase de João Calvino diz assim: a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Aleluia. Sabe quando eu sou digno? Quando eu percebo que eu não sou digno de nada. Glória a Deus. Sabe quando eu sou digno? Quando eu percebo que eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor. Sabe quando eu sou digno? É quando eu reconheço que eu pequei, dobro o meu joelho, peço perdão com o cara no pó, aleluia, aquele que tem poder para me perdoar. Aí eu me torno digno. Irmão, Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. Aleluia, Jesus. Então, se for por causa de pecado, eu, pastor Gerson, não sou digno de participar. Aleluia. Porque talvez seja o mais pecador de todos aqui nessa noite. Glória a Deus. O que o apóstolo Paulo fala? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Talvez eu seja de todos o pior entre vocês. Aleluia, Jesus. Talvez eu seja o pior entre vocês, então não é por conta de pecados. Uma vez o pecado renunciado. Aleluia. O pecado, aleluia, que te constrangeu. O pecado que você se arrependeu. Você se torna digno da presença do Senhor, de participar. Mas nós temos que saber o que é arrependimento. A Bíblia fala, aleluia, que aquele que busca por misericórdia alcança a misericórdia de Deus. Glória a Deus.
E quando eu me arrependo, o que é arrependimento? Eu me arrependo daquilo que eu fiz de errado. Uma vez que eu me arrependo daquilo que eu fiz de errado, Deus me perdoa. E uma vez que eu me arrependi, eu não torno a fazer novamente. Quando eu peço perdão a Deus, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, e torno a fazer novamente, nada mais é que um remorso momentâneo da minha vida, da minha alma. Eu tropecei no pastor Marcos, falei algo que não agradou o pastor Marcos. Peço perdão ao pastor Marcos. Mas no outro dia eu estou fazendo novamente a mesma coisa que eu fiz com o pastor Marcos. Aleluia. Eu não me arrependi. Eu só, aleluia, fiquei com remorso daquela situação. O pedido de perdão sincero, irmão, gera libertação. Aleluia. O pedido de perdão sincero, irmão, gera libertação da nossa vida. Aleluia. Como eu falei, ninguém é digno. Ninguém pode bater no peito e falar: eu sou digno de estar na presença. Eu sou digno de ser pastor. Ninguém tem esse mérito, ninguém tem essa autoridade aqui na terra para fazer isso. Não é por causa de dignidade nossa, irmão, diante de Deus. São os pecadores, amém? Amém. Comer sem discernir o corpo do Senhor, isso aqui é muito importante. Irmão. Primeira coisa, nós temos que ter o discernimento, como eu falei, de tudo que Jesus sofreu por amor a nós. Nós temos que ter consciência que Jesus foi açoitado, que Jesus foi cuspido, que Jesus foi transpassado, que Jesus foi caluniado. E eu creio que o pior de todos foi rejeitado por aqueles que eram para amar Ele. Eu creio, pastor Marcos, que nenhuma dor maior, pastor Gerson, creio, que nenhuma dor maior de Jesus foi, aleluia, a não ser aquela que Ele veio para salvar, virar as costas para Ele. Não tem dor maior do que essa, ser rejeitado pelos que Ele veio para salvar. Então nós temos que ter a consciência, discernir o corpo de Cristo, aleluia, aquilo que Ele sofreu por amor a nós. Aleluia. Segundo ponto muito importante, quando fala de discernir o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Igreja é corpo de Cristo. Aleluia. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto? Vocês não estão tendo discernimento do corpo de Cristo. Glória a Deus. Vocês estão fazendo acepção de pessoas. Os ricos comem em um lugar e os pobres em outro lugar. Isso é acepção de pessoas, não tem discernimento que é corpo de Cristo. Não tem como participar do corpo, pão e suco, sem ter o discernimento que nós somos o corpo de Cristo. Que eu não posso falar mal do meu irmão, que eu não posso puxar o tapete do meu irmão, que eu não posso querer o mal do meu irmão, que a dor do meu irmão tem que ser a minha dor, que a felicidade do meu irmão tem que ser a minha felicidade. Uma vez que eu quero o mal do meu irmão, eu não estou discernindo que nós somos corpos de Cristo. E uma vez que eu não tenho esse discernimento, a Bíblia fala que eu não posso cear. Aleluia. Irmãos, não podemos participar. Se eu tenho algo contra o pastor Marcos, eu quero ver a queda do pastor Marcos, eu não posso participar. Aleluia. Não, estou doido que aquela igreja ali fecha. Irmão, não pode haver isso no meu coração, irmão. Nós somos corpos de Cristo. E o corpo, irmão, você quer que seu dedinho seja machucado? Eu fui cortar a árvore e machuquei a minha mão. A minha outra mão não se alegrou com isso. O meu pé não se alegrou com isso. Porque é um corpo só. O que a mão se machuca? A cabeça que é Jesus sente. Uma mão se machuca, o pé sente. Uma orelha se machuca, a outra orelha sente. Um olho se machuca, o outro olho sente. Se o irmão nosso está passando por alguma dificuldade, eu, como membro do mesmo corpo, tenho que sentir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então os irmãos, ele entrava para a ceia do Senhor. Já estou caminhando para o final mesmo para a gente participar da ceia, irmãos. Participava da ceia do Senhor indignamente por não discernir o corpo do Senhor, fazia acepção de pessoas. Aleluia. E como eles saíam da Santa Ceia piores do que entravam, saíam fracos,
saíam doentes. Aleluia. E muitos morriam. Fracos espiritualmente, enfermos espiritualmente e mortos espiritualmente. Porque comiam de qualquer maneira. Quantos pastores se afastaram do Evangelho hoje que morreram espiritualmente? Aleluia, Jesus. Quantas pessoas vêm para a igreja do Senhor, não sente mais a presença do Senhor, porque um dia participou indignamente por causa do orgulho. Se eu não participar, todo mundo vai pensar que eu estou em pecado. Se pensar que eu estou em pecado, eu vou ser mal falado, então eu vou participar indignamente do mesmo jeito. Eu não posso participar indignamente do corpo do sangue do Senhor. Eu não posso participar indignamente. Aleluia. Glória a Deus. Então nós olhamos para trás, nós olhamos para frente, nós olhamos para dentro. Agora o apóstolo Paulo, no versículo 33 e 34, fala: espere uns pelos outros, olha para o lado. Aleluia. Espere uns pelos outros, olha para o lado. Você olha para trás, você olha para frente, você olha para dentro, mas você olha para o lado. Aleluia. A sua dor não é maior do que o seu irmão que está do seu lado. Glória a O Deus. seu sofrimento não é maior do que o seu irmão que está do seu lado. Você não pode ser egoísta. Você não pode guardar só para você. Você não pode querer só para você. Tem que compartilhar. Aleluia. Aleluia! Deus. Temos que compartilhar a graça de Deus dentro de nós. Aleluia. Não podemos ser egoístas e guardar somente para nós. O Glória apóstolo Paulo, olha para o lado. Aleluia! Olha para o lado. Aleluia! Aleluia, Jesus. E espere um pelos outros. Você não é primeiro. Você não é primeiro porque está com fome, come em casa. Aleluia. Mas eu não posso passar na frente de quem está necessitado. Glória a Deus. Paulo está falando para ele, está com fome, antes de sair, coma. Imagina você está te esperando no banquete. Aleluia. Eu cheio de fome, eu falei, como? Como tudo. Deixo nada para ninguém. É isso. É eu querer para mim. Tem um ditado que diz, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Se a farinha pouco, eu vou fazer o meu aqui, quem vem depois que se vire. Uma frase que a gente ouve muito lá na Amazônia na hora da refeição é: comam de tudo, mas não comam tudo, porque a fila que está atrás é grande. Eu tenho que olhar para o lado. Eu tenho que ver a dor do meu irmão. Amém, irmãos? Vamos estar passando para a Santa Ceia do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. E você ter esse discernimento. Você é corpo de Cristo Jesus. As palmas que louvam ao Senhor.